Olha, todo mundo aqui já deve ter passado por um workshop online que foi, vamos ser sinceros, um pouco arrastado, né? Mas a boa notícia é que existe sim uma fórmula para transformar essas sessões em algo que realmente prende atenção. E é justamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Por que é tão, mas tão difícil manter o pessoal engajado quando tem uma tela separando todo mundo? Bom, a resposta é bem mais simples do que a gente imagina. A realidade nua e crua é essa. A gente não está competindo só com o nosso conteúdo. A gente está competindo com o e-mail que acabou de chegar, com a notificação do celular, com aquela outra aba que está aberta ali do lado no navegador. Sabe, no evento presencial a atenção está mais ou menos garantida. Agora online, ela precisa ser conquistada a cada minuto. E é aqui que está a grande virada de chave. O sucesso de um workshop não está no slide mais bonito ou na plataforma mais moderna. De jeito nenhum. O segredo é focar, de forma quase obsessiva, numa única coisa: o problema de quem está assistindo. Essa frase resume tudo. Cada pessoa na audiência tá com uma perguntinha na cabeça, seja consciente ou não. Tá, mas o que eu ganho com isso? Se essa pergunta não for respondida logo de cara e de um jeito bem claro, a batalha pela atenção já foi perdida antes mesmo de começar. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Tem um passo a passo que ajuda muito. Primeiro, a gente precisa entender qual é a dor real do público. Segundo, propor uma ação concreta. Terceiro, mostrar por que essa ação faz todo o sentido. E por último, claro, fornecer os dados e as ferramentas para que as pessoas possam agir. Vamos ver um exemplo, para ficar bem claro. O problema é o seguinte: os chamados desenvolvedores cidadãos querem criar soluções, mas a equipe de TI vive preocupada com a segurança. A ação sugerida? Um curso de cibersegurança para essa galera. As crenças que precisam ser construídas são: segurança é importante e eles são totalmente capazes de aprender. O resultado disso? Confiança e uma relação muito melhor com a TI, simples e super eficaz. Certo, então o conteúdo já está focado no problema certo. Mas e agora? Como é que a gente mantém a energia lá em cima? Vamos dar uma olhada nas táticas específicas para garantir que ninguém vai ter a chance de bocejar. Aqui está a regra de ouro. Anota aí. Workshop não é uma palestra. A proporção ideal é de 2/3 do tempo para atividades práticas, mão na massa, e só 1/3 para exposição de conteúdo. As pessoas aprendem de verdade a fazendo e não só ouvindo. E aqui tem um pulo do gato. Não é para falar por 20 minutos e depois passar 40 minutos de exercício. O segredo é o ritmo. É um pouquinho de conceito seguido de uma prática. Um novo conceito, outra prática. Esse ciclo, esse ping-pong, mantém o cérebro de todo mundo ativo e engajado. Esse número aqui talvez seja a regra mais importante de todas. É a regra dos 5 minutos. Nunca, jamais passe mais de 5 minutos falando sem ter algum tipo de interação. 10 minutos já é uma eternidade. A atenção já se perdeu. Pode ser uma pergunta no chat, uma enquete, qualquer coisa que quebre a passividade. Além da regra dos 5 minutos, tem outras ferramentas poderosas. Chamar as pessoas pelo nome, claro, sempre com um aviso prévio, cria um senso de comunidade. Outro ponto, dê pausas de verdade, de 10 a 15 minutos. As pessoas precisam recarregar. E a tal da sinalização, que é como se fosse um mapa da sessão, é fundamental para ninguém se sentir perdido. Sinalizar é basicamente mostrar o mapa da jornada. Duas estruturas ótimas para isso são a análise de lacunas, que mostra onde estamos, onde queremos chegar e como fechar essa lacuna, e a estrutura CCAI, que é quase como contar uma história. A gente define um contexto, o desafio, a ação, os resultados e o impacto. Com qualquer uma das duas, o público fica sempre bem orientado. Agora vamos para a parte que muita gente ignora e que é sinceramente inegociável: a preparação técnica. É aqui que um workshop é salvo ou totalmente arruinado antes mesmo de começar. Deixa eu contar uma história rápida que ilustra bem isso. Envolve um palestrante com uma das certificações mais altas do mercado. Sabe, aquele tipo de pessoa que se contrata esperando perfeição absoluta? E aí veio o erro fatal. Confiando na própria experiência, essa pessoa decidiu que não precisava de um ensaio técnico. Um erro que custou bem caro. O resultado? Um desastre completo. A pessoa reclamou da plataforma, os slides estavam desatualizados, a apresentação foi confusa e ela precisava de ajuda da equipe técnica o tempo todo para fazer coisas básicas. A credibilidade foi por água abaixo. Então a lição é esta: não importa o quão experiente alguém seja,
O ensaio técnico não é opcional. É uma regra de ouro. Sem ensaio, sem workshop, fim de papo. E dá para levar a preparação a um outro nível com o conceito de red teaming. Em vez de só torcer para tudo dar certo, a ideia é ativamente tentar quebrar o nosso próprio plano, encontrar os pontos fracos e já criar um plano B, C e D. Agora, uma história de sucesso. Uma conferência enorme, 4 dias, com 1.300 pessoas. A equipe de organização fez um Red Team completo, imaginando todos os piores cenários possíveis. E o mais incrível é que quase tudo que eles imaginaram de ruim aconteceu. A conexão de internet caiu, um palestrante teve problemas, mas como eles tinham planos de contingência para cada cenário, a conferência fluiu perfeitamente para o participante. Ninguém nem notou. Isso é o poder da preparação. Bom, então vamos juntar todas essas peças. Como é, afinal, o plano mestre para um workshop online de sucesso? É um plano de 4 partes. Primeiro, foco total no problema do público. Segundo, engajamento constante a cada 5 minutos. Terceiro, uma estrutura clara e bem sinalizada. E quarto, ensaio e preparação para o inesperado. Simples assim. E para terminar, fica essa pergunta. Pensando no próximo workshop, na próxima apresentação, qual é aquele único problema que a audiência realmente precisa que seja resolvido? Começar por aí já é meio caminho andado para criar algo verdadeiramente memorável.